está fazendo uma oração. Eu pedi para a minha tia Judite fazer essa oração, tia. Senhor nosso Deus, Pai, dando oportunidade em nome do Senhor Jesus, por esses que estão aqui pontualmente, que não são de adorar o seu Senhor. estar aqui, Ó Pai, bendito a tua palavra, respeito dos profetas menores, para que possamos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, até às 3h30, estamos aí quase 40 minutos, como nós temos a responsabilidade de falar sobre os dois restantes profetas menores, tá? Então será o encerramento da matéria. E depois do intervalo, prova. Profeta e matou. Calma. Ari, vamos lá. Nossa, Profetas menores. Como serve o protocolo, Zacarias. Alguém me dite, por favor, Zacarias, capítulo 1, versículo 1. no 8º mês, Espera aí que eu não estou tão pronto assim. No 8º mês do 2º ano, do 2º ano de Dário, de Dário, veio a palavra do Senhor veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Profeta Zacarias, Zacarias, filho filho de Baraquias, de Baraquias, filho de Ido, filho de Ido, dizendo: onde produzir? Hoje já foi o dia mesmo. Vamos começar aqui. Léo, Ó, vamos começar com o nome do profeta. Significa Deus se lembra. Eu sei. Ou o Senhor se lembrou. Tá? Uma informação que esse primeiro versículo já nos dá acerca dele. Veja aqui. Ele mesmo se chama profeta. Então aqui concluímos que ele fazia parte, possivelmente, de um colégio de profetas, ou de uma escola ou um rancho de profetas, tá? Temos aqui sua paternidade. Novamente, reafirmo que quando o profeta possui paternidade, significa que ele é de uma família tradicional. Ele só colocou o nome do seu pai, nesse caso, o nome do seu avô, porque era relevante essa informação. Se seus pais não fossem relevantes, ele não citaria, como tantos outros profetas, como Amós, Abacuque e Miqueias, tá bom? Então, temos aqui, veja, filho de Baraquias. Alguém leia para mim? Êxodo 5:1.
filho de Baraquias, filho de Ido. Esdras, 5:1. Eageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, eles profetizaram. Ok. Descreva novamente o Zacarias, como está escrito nesse versículo. Quem é Zacarias? Zacarias, filho de Ido. Olha aqui. Como Zacarias mesmo se apresenta, Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então, nessa cronologia descrita, Ido quem é? É o avô. Zacarias. É o avô de Zacarias. Mas, quem escreveu o livro do profeta Esdras não foi o próprio Zacarias, para nos dar os pormenores. E o que eu entendo? Que para Esdras conhecia Ido, sabia que era ele. Então, meio que ele já resume ali, o Zacarias, filho do Ido, tá? Mas na verdade, filho de Baraquias, filho de Ido. Aqui alguns acreditam que Baraquias morreu, tá? Para tentar justificar que um se fala tratava como filho apenas de Ido. Por quê? Porque aí ele ficou conhecido como filho de Ido. Por quê? Porque realmente foi o avô que criou. Assim como acontece até nos dias de hoje, né? Tem muitos filhos que foram criados por avô, que o pai muito cedo começou os trabalhos, ainda não era homem, ele criou, né, até a fase adulta, criou como filho, né? Isso não é incomum, tá? Agora, Ido, há uma passagem bíblica em Esdras. Espera um pouquinho. Opa, eu não posso saber não. Zacarias era de uma família sacerdotal, assim como Jeremias. Ezequiel, seu avô Ido era sacerdote e veio do exílio a Jerusalém no grupo liderado por Zorobabel. Achei. Neemias, pode abrir. Neemias 12:1-4. Ó. Filho de Ido. O que eu falei? Neemias 12:1-4. Aí vai ser uma lista de nomes. Isso. Vamos lá. Esses são os sacerdotes levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, lembrando que em alguns livros fala Salatiel, né? E Jesua, que em alguns livros fala Josué, tá? Aí no versículo 4 vai começar uma lista, e no versículo 4 teremos o sacerdote Ido, né? E aqui está dizendo, esses são sacerdotes levitas que subiram de Jerusalém. Então a gente consegue rastrear a família de Zacarias na Bíblia, né? Seu avô veio. Se seu avô veio como sacerdote, digamos que ele era um sacerdote atuante, então ele não podia ter 60 anos, acredito que os 50 anos no máximo, tá? Então, o que podemos presumir sobre Zacarias só com o seu avô em exercício? Que ele era jovem. E temos referência também. Zacarias 2:4, alguém pode ler? E seu avô está em atividade, não se sabe do seu pai, que é descendente dele, possivelmente um jovem. Alguém pode ler? E disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Amém. Agora, por favor, abra para mim
em Ageu 1:1. Período. Mesmo que Ageu. Ageu 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Tá bom. Segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Olha como começa o nosso. No 8º mês. Não é no segundo mês, certo? Certo. No 8º mês. Ah não, aqui é 6º mês, pô. No segundo ano do 6º mês. No 8º mês do segundo ano. Ó, o ano é o mesmo. Segundo ano, 6º mês Ageu, 8º mês Zacarias. Então estou falando que eles eram contemporâneos e profetizaram no mesmo período e inclusive tiveram como pano de fundo a mesma ocasião. Eu vou lembrar para vocês a ocasião. Aqui, vamos colocar como data. Segundo ano de Dário. Tá bom? Estou lembrando que acho que a tia não veio. Tia, esse Dário que está em Ageu e está aqui em Zacarias não é o Dário da Cova dos Leões, tá? É apenas homônimo, tá? Isso dá para se perceber pelo período que cada um viveu e também pela nacionalidade. Até a nacionalidade é diferente, tá? Porque o Dário que invadiu a Babilônia é Dário o Medo. Esse Dário é Dário persa, tá? Ele é descendente de Ciro, rei da Pérsia. A Média Pérsia tinha feito uma aliança para destruir, para vencer a Babilônia, né? Mas no final, na história, prevaleceu a Pérsia sobre a Média. É o urso que tinha uma mão maior que a outra. Eu acho que tem outra visão também, acho que não sei se é um bode ou um cabrito, que tinha também um chifre maior que o outro. Que indica que a Pérsia ia suplantar a Média. Tinha um poder mais de um lado que do outro. Continuando. O contexto. O contexto, eu falei o mesmo que o de Ageu. O contexto de Ageu foi dito na última aula. O povo que tinha sido levado para a Babilônia, quando o rei Ciro, rei da Pérsia, reinava, ele ficou sabendo até da profecia do profeta Isaías e Jeremias, inclusive profecias que falavam do seu nome, e ele colocou no seu coração de o quê? De autorizar que os judeus voltassem para a sua terra. É claro que eles continuaram sendo súditos do rei da Pérsia, só que eles não iam viver mais na Mesopotâmia, na Babilônia. Eles poderiam voltar quem quisesse, não era obrigação. Tanto que muitos ficaram, casos célebres que ficaram. Daniel nunca voltou, ficou velho lá. Outro, Esther, o povo já estava indo também. E Esther estava lá em Suzã, certo? Até o seu próprio primo, que havia criado, Mardoqueu, virou lá praticamente a segunda pessoa do rei Assuero, né? Ou seja, esses no Novo Testamento são chamados de judeus da diáspora. Diáspora tem a ver com dispersão. Eles não eram judeus residentes, naturais, que habitavam Jerusalém. Eles eram judeus, mas eles vinham apenas nos dias de festa para adorar a Deus ali no templo, tá? E o que eu estava falando? Estava falando que o rei Ciro autorizou que o povo voltasse e deu ordem, financiou para que o povo reconstruísse o seu templo. E o povo chegou em Jerusalém, fez o altar do holocausto, começou a adorar a Deus e, claro, foram fazer os seus cantinhos. Levantar suas casinhas, seus barracos, né? Não sei como eles chamavam as suas casas. E 2 anos depois eles começaram a colocar os alicerces do templo.
Só que aí surgiu uns vizinhos novos ali, que eram judeus mestiços, né? Samaritanos. E os samaritanos chegaram, ó, vocês querem ajuda? Aí o Zorobabel rejeitou a ajuda. Falei, não. A missão aqui é nossa, tá? Deus falou, o rei falou pra gente levantar. A gente não precisa de ajuda não, ele vai levantar. E não, esse não foi o único motivo, mas houve outros motivos que começou a oposição que já era bem escancarada na época de Jesus. Tanto que a mulher samaritana quase falou para Jesus, você não tinha vergonha na cara dele não? De estar falando com ela que era uma mulher samaritana? Né? Mas começou aqui. Começou aqui com os judeus levantando novamente os alicerces do templo. E o que aconteceu? Eles começaram a fazer oposição política contra esse templo ser levantado. Eles escreveram cartas aos imperadores da Pérsia. Já não era mais Ciro, escreveram carta a Xerxes e depois a Artaxerxes. Artaxerxes recebeu essa carta e deu atenção para ela. Na carta, eles instruíam o rei a procurar nos registros e ver como os judeus eram um povo rebelde e que certamente, se eles levantassem o templo, eles iriam se rebelar contra a Pérsia. E, digamos assim, o rei mandou algum responsável procurar se o judeu realmente era um povo obstinado, rebelde, e sempre for, a gente sabe, né? Com a questão da intolerância religiosa, apenas um Deus, né? Parece que o paganismo é mais democrático, né? Não, o judeu é só nós, né? Salvação só vem de nós, tal. Aí procurou, viu o histórico que o judeu realmente era uma raça difícil, e Artaxerxes mandou embargar a obra. Ó, eu desautorizo levantar esse templo. Desautorizando, o povo que tinha saído da sua casa para levantar o templo, voltou para suas casas. E ficou bastante tempo cuidando das casas, embelezando a casa, jogando uma tinta, fazendo um grafiado, puxando a cortina, fazendo, sabe? Aparentemente caprichados. Porque aí quando vem Ageu, o contexto de Ageu pensa, não é tempo de vocês estar mexendo na casa adornada de vocês, enquanto a minha casa está deserta. E quanto tempo depois, pastor? 16 anos depois. Artaxerxes mandou, Artaxerxes nem está no trono mais. E o povo continuou nas casas. Aí a Bíblia vai nos dizer que sim, é o mesmo contexto, né? Deus levantou o mais velho, Ageu, profeta na glória da segunda casa, será maior do que a primeira, e Zacarias, filho de Baraquias e filho de Ido, um jovem, para profetizar. E aqui está em Esdras 5:1, e os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel lhe profetizaram. E qual que era a mensagem deles? A primeira mensagem, eles tiveram só uma. Buscai madeira e levantai as paredes. Está parado há muito tempo isso aqui. E temos um responsável, né? O Zorobabel. Deus falou diretamente com ele, aquela questão que Deus não vai falar. Deus fala com todos nós, mas ele tem uma ordem, né? A igreja tem ordem e decência. Então ele vai. Os profetas, vai no líder, vai lá e profetiza para Zorobabel. Zorobabel fala, vamos levantar. Aí os auxiliares, então vamos, daqui a pouquinho o povo. Então vamos, glória a Deus. E o povo começou a levantar. Aí os vizinhos olhou aquilo de novo e falaram, peraí, eles estão levantando. Aí o governante das terras, eu esqueci o nome dele, que está no esboço de Ageu. Eu estou repetindo aqui a história. Ele foi até e falou, quem deu ordem para vocês levantar esse templo? Aí responderam para ele, Ciro, o rei da Pérsia, deu ordem. E só agora que vamos executar. Foi Ciro? Foi Ciro. Qual o seu nome? Fulano de tal. Seu nome? Fulano de tal. Fez um relatório, um abaixo assinado e enviou para o rei. Só que não era Artaxerxes mais, era quem? Dário. Enviaram carta para o Dário. Olha o não faltoso aí. Não faltoso aí, né?
cumprindo-se. Estigmatizado. O aluno que vem na teologia. Só Deus sabe, né? Correria dele. Concluindo aqui. Mandaram, agora perguntaram ao rei se Ciro realmente tinha dado ordem para que eles levantassem o templo, porque eles diziam que estavam levantando o templo pela ordem de Ciro. E o rei Dário, segundo o rei Dário, o que ele fez? Buscou no registro e achou lá o edito real de Ciro, que dava ordem. Então um não misturou a informação que o outro teve. Entendeu? Aí ele falou para aquele governador, ó, não impeça e mais, financie, não atrapalhe ninguém, que essa é a vontade do rei da Pérsia. Levanta esse tempo, glória a Deus. Então eles começaram na fé, né? Depois Deus honrou. Tá? Esse é o contexto dos primeiros 6 capítulos de Zacarias. Zacarias, ele também é um profeta das visões, ó, nós temos a referência aqui, né? Mas ele também é o profeta das visões. Olha as visões. Visão dos cavaleiros entre as murtas. Visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros. Visão do homem que mede Jerusalém. Visão da purificação de Josué, o sumo sacerdote. Visão do castiçal de ouro e das 2 oliveiras. Essas 2 oliveiras são paralelas àquelas oliveiras que do Apocalipse. Só que aqui tem nome essas oliveiras. É Zorobabel e Josué. O rolo volante, misericórdia, a mulher no Efa e a visão dos 4 carros. Não vamos falar sobre a visão. Eu falei que era 20 minutos cada um e aqui meio que já está acabando. Eu tenho que encerrar essa. Vamos colocar sobre a data. Data oficial, tá? Equivale àquela tabelinha que eu entreguei, que eu coloquei e a que eu coloquei na rede social. 520 a 470. Isso, irmão. Adianta. 520 a 470. Período pós-exílio. Claro. Ele tá boa. Agora não tá mais não. Vou contar o filho quando ele precisa dele. Ai! Pega. Faltou os meninos. O que aconteceu que caiu aí se eu levantei aqui? Não, Põe o comercial ali. Põe o comercial ali. Tá ligado? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Vou colocar, vou escrever aqui como público, tá? Remanescentes e judeus, né? Isso. Judeus remanescentes. Remanescentes. Parece que o Vitor não chama. Oitavo mês, segundo Papa. Bom, mas toda informação que a gente pode extrair do versículo 1, acho que a gente já esmiuçou, né? Sim. Tá. Ó, esse livro tem 14 capítulos, ele é grande, né? Dentre os menores, os Daniel tem 12. Zacarias tem 14. Zacarias é o maior? Entre os menores? É Zacarias ou Oséias. Eu acho que ambos têm 14. Mas como é o que vale a contagem de letras, né? Então, É a contagem de letras. é a contagem de letras que vale o tamanho, não é a divisão em capítulos. Eu não achei que era divisão em capítulos. Não. Ele tem 2 mensagens de justiça social, dos capítulos 7 e 8, que ele fala sobre jejum e a restauração de Sião, e no final, na seção dos capítulos 9 a 14, a profecias e promessas da glória por meio da tribulação. Ele, nas suas profecias,
ele escreve acerca da intervenção triunfal do Senhor. Aqui que fala que Jesus, os pés dele estarão sobre os montes de Sião, e se abrirá um vale, que os judeus vão fugir, sabe? Aqui fala, são Monte das Oliveiras, né? Monte das Oliveiras. A rejeição do Messias, aquele trecho que fala que, mas que feridas são essas nas suas mãos? Essas feridas foram as que eu fui ferido na casa dos meus filhos. E da conversão nacional dos judeus, tá? E a entronização do Messias. Aqui, Jesus sendo aceito finalmente como Messias pelos judeus. Vou falar aqui, só para não ficar sem falar, Zacarias 7, 9 a 11, eu vou ler um texto aqui. É um texto sobre o jejum, tá? E o Malaquias já falou alguma coisinha sobre o título, tá? Fala a todo o povo desta terra, aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade, misericórdia, cada um a seu irmão, não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, pois, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram seus ouvidos para que não me ouvissem. O contexto aqui, irmãos, tem um pessoal perante o profeta Zacarias: olha, a gente, durante os 70 anos do cativeiro, nós jejuávamos sempre no 5º e no 7º mês, por causa do cativeiro, né? Mas agora não tem mais cativeiro para a gente continuar jejuando. De boa. Não precisa mais. Agora, não, aqui precisa manter esse jejum. Aí, meu Deus do céu. Aí o profeta fica cheio de Espírito Santo. Já abriu a boca e falou assim: olha, eu não sei, eu sei que vocês jejuavam, mas não sei por que vocês jejuavam. Por quê? Porque vocês não mudavam de atitude. Vocês jejuavam para vocês mesmos. É que nos fariseus: eu vou jejuar para mostrar para todo mundo que eu estou jejuando. Eu vou orar alto para todo mundo ver que eu estou orando. Peraí, isso tem compensa. Então falou assim: ó, eu quero sim que você jejue de alguma forma, não está escrito assim implícito, eu quero que você jejue, mas quando você jejua, que jejue para mim, né? Que honrem a mim, porque se você jejua e faz algumas coisas aqui que eles são repreendidos, ó, não mostram bondade e misericórdia, briga com todo mundo, né? Ó, oprime a viúva, está jejuando, sério? Está louvando o pocão a igreja? Está pregando com grande autoridade e despreza o órfão e a viúva? Não atenta para o pobre? Pensa mal do seu próximo continuamente? Ele não precisa jejuar, não. A mensagem basicamente é essa. Porque se for para jejuar, ele respondeu. É para continuar jejuando aqui de 7 mês ou não? Você jejuar por 6 meses, você faz o que você quiser. Aí, nesse contexto de jejuando e da viúva desprezando, aí eu ia falar para ele como é que começou a aula, né? Ele falou: não fica preocupado com o cargo, você realmente, eu vou citar um versículo dele aqui. Então eles responderão dizendo: em verdade vos digo, né? Então eles responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando ainda os pequeninos ou não fizeste, não os fizeste a mim. Mateus 25, 35, 45. Então às vezes a pessoa está preocupada no cargo da igreja, mas rapaz, tem que fazer as coisas dependente. Se você quer trabalhar, o Senhor tem serviço e falta, hein? Tem serviço e falta. Muito bem, irmão, trabalhador também. Muito bem. O senhor que estava melhorando, daquela foto,
É oficial nosso já, né? Fotógrafo oficial. É, isso aqui já é o. Aqui, ó, aqui, eu passei a mão aqui, eu paguei. Alguma coisa. Então tá, só para os irmãos que bastante gente não vê, que vão fazer a prova depois, as principais informações estão aqui, ó. Na hora da prova, puxa, eu preciso saber alguma coisa disso, procura direto no capítulo 1, versículo 1 já tá Olha aí, uma coisa que foi na minha cabeça, foi aquela passagem lá do Xerxes da Garchete. Se a primeira vez ele tivesse falado, não, mas Ciro. Não teve, né? Não teve alguém que se levantou e falou assim: ó, mas não foi Ciro que mandou. Não teve réplica. Não teve réplica, velho. Faltou algum político por ele, né? Que não era. Mas não deu pra mandar o WhatsApp, né? Não deu. Não, A carta demorou muito tempo pra chegar. Entendeu? Quando chegou a ordem do imperador. É que eles ficaram com preguiça de ler mais os registros. E tem na Bíblia, viu? As cartas estão na Bíblia, escritas com Aqui acabamos? Acabamos, né, irmão? Vamos virar a fitinha. Último profeta. E aí? Malaquias. Dízimo. Sumiu. O dízimo? Dízimo sobe direto. Mas... Bota de luz leva tudo. Sem dinheiro não tem. É pra nacional, Né? Sem dinheiro. E os políticos querem mais dinheiro, hein? né, irmão? Ixi, tá voltando. Estamos bolando ali. Eu também quero. Essa semana são ainda, né? Vocês viram que eles incluíram os agentes penitenciários no aumento das polícias? Aí, 6%. Não aumentou não? Era no seu 20 para os policiais. Tecnicamente, a gente sempre teve incluído, né? Você não Ah, tiraram vocês. Tiraram. Quem é aquela polícia de escolta agora? Agora vão regulamentar uma coisa chamada polícia penal. Eu acho que só vai. Eu vi. Eu acho que só vai me dar mais atribuição, porque mais dinheiro eles não estão querendo dar. Diz que está faltando em agosto agora. Antes, porque antes era quem que fazia? Era a polícia Era a polícia militar. Lá em São Paulo já era. Aqueles são os murais. A função de muralha é agente de escolta e vigilância. Os Aí murais ele- é escolta também? É agente de escolta. Eu e achei que eles eram beneficiários também. Não é obrigado a sair. Não? Eles ficam no muro, na cadeia. Às vezes, dependendo da cadeia, eles dão apoio. Os guardas da frente eles ficam atrás. Aí isso acontece só em intervenções. Entendi. Os caras que dormem lá na guaritinha. Praticamente. Quando o 007 Eu tenho um colega que é de muralha dele fala, deixa ele ficar lá dormindo e tal. Vigilância. E dedando no rádio, né? Tipo, um carro para mais perto, eles mandam no rádio lá, alguém vai lá. Um preso onde não tem estádios, cobra, né? Olha, esse preso está autorizado aqui. Isso É os caras que esqueceu dentro aquela vez os presos dentro da viatura e chegou lá, os presos estavam tudo torrados lá dentro. Morreu. Isso acontece, mas não. Mas aí, Não chega a morrer, mas Eles escolhem filho, gato, preso, vocês estão me dando? não, mas foi tá desidratado um pouquinho, mas. Não sei dessa história. Imagina, Vira? tá com alguns anos. Morreu, Você mas é velho. Você se olhando na viatura? Não, só de Nova Independência, essas coisas não chegam lá. É outro. Aí é mais organizado. Agora só mais polícia. Vai lá, alguém dita pra mim. Peso Da palavra da palavra do Senhor ah, contra Israel, contra pelo ministério de Malaquias. Farel. Não, intermédio. Meu. Profecia do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença pronunciada. Esforçado.
Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Veja que tem muito menos informação nesse versículo. Não tem nada, né? Tem nada. Não tem nada, praticamente. Vamos começar aqui. Título: O amor do Senhor por Jacó. Essa é a passagem calvinista lá. Aliás, essa passagem não é calvinista. É que Paulo cita lá em 2 Coríntios e Romanos, e lá eles interpretam como se fosse uma passagem calvinista, mas aí dá pra ver que não é. Está falando do povo, não estou falando dos personagens, da pessoa de Jacó e da pessoa de Esaú, está falando dos descendentes deles. Né? Vamos começar pelo nome. Malaquia. É Malaque, né? Malaque. Ó. Anjo ou mensageiro? Já ouviu falar do senhor Elias Soares estava aí? Eles iam falar, repita comigo, Malaque Elohim. Malaque Elohim. Malaque Elohim. Quer dizer, anjo do Senhor. Tá? Então, Malaquias quer dizer mensageiro, né? Ou meu anjo. Meu anjo ou meu mensageiro. É meu, tem nada. Meu anjo ou meu mensageiro. Eita, ficou rico. Meu anjo ou meu mensageiro. Tem, eu vou dar uma. Vou continuar aqui um pouquinho. Vou dar uma informação extra. No grego, existe a palavra correspondente ângelos. Ou ângelos, né? Ângelos, grego. Que quer dizer a mesma coisa. Anjo, mensageiro. É a LPV que tem Ângelos, a hora do Ângelos. Ah, que lindo. O anjo da igreja. Agora é. Pastor. Faz falta, gente. Faz falta. Não, pera aí. Quer dizer mensageiro, não é? Mensageiro. Na verdade, traduziu-se por anjo, só que eu não sou anjo. Nenhum pastor é anjo. Né? Você pega a natureza do anjo. Anjo é espírito. Né? Eu sou carne. Né? Anjo não se casa e dá esse casamento. Eu tenho 2 filhos. Entendeu? Ficou praticamente um título de honra. Mas é um problema de tradução. Mas Ao mensageiro da igreja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ou aquele que vai pronunciar a carta. Tá? Deus a Jesus através do anjo, a João envia um mensageiro, que o mensageiro entrega a mensagem. Sim. Entendeu? Então, não sou anjo. Anjo não se casa e não se dá em casamento. Mas vamos ser como anjos no céu nesse quesito. Tá bom? O que você estava? Não, o senhor já falou. Eu tirou minha dúvida. Eu falei com o apóstolo João que falou o anjo da igreja. Falou. Não, mas ele não falou anjo. Ele falou anjo. Ele falou anjo. Mas traduziram anjo. Mas pode ter certeza que você pegar uma Bíblia na linguagem de hoje, não vai estar anjo. Tá? Provavelmente pode estar lá. Mensageiro mesmo, ou pastor, líder. Por quê? Não é certo falar? Não é perfeito, não foi o que o profeta quis dizer. O anjo da igreja, ele não quis dizer anjo da igreja. Ele quis dizer o mensageiro da igreja, o pastor, o líder da igreja. Só que como essa tradução que traduziu por anjo é muito antiga, virou para o pastor um título de honra. Mas não é literal, não pode ser literal. Né? Deixa eu pegar aqui de novo. Nada se sabe da história de Malaquias. Nada. Todavia, acredita que ele profetiza durante o tempo de Neemias. Vamos lá, tempo de Neemias. Esses livros pós-cativeiro. Temos os profetas pós-cativeiros, que são Ageu, Zacarias e este apresentado aqui, Malaquias. E os livros pós-cativeiros, pastor? Esdras e Neemias. Tem mais? Não.
que durante o cativeiro, que são os livros metade de Daniel, e durante o cativeiro temos também Ezequiel, e também do cativeiro para o fim temos também Esther. Tá? Mas pós-cativeiro, Esdras e Neemias, e com algum contexto histórico dentro dos profetas, por exemplo, Ageu, né, que fala de história. Neemias, o retorno, o regresso para Judá foi tríplice. A primeira turma dos regressos veio com Zorobabel e Josué. Tá? Esse povo, o que eles fizeram? O altar do holocausto. E tempos depois veio uma segunda, não vou falar de deportação, um segundo retorno, um segundo regresso. A pessoa preeminente desse segundo regresso foi Esdras. E só que houve também um terceiro regresso. O terceiro regresso, a pessoa proeminente foi Neemias, que se tornou governador. Quem que era Neemias? O copeiro do rei Xerxes. E olha que não pode ser o mesmo Xerxes que já citado aqui. Ele tem que ser posterior ao Dário, tá? Porque teve um Xerxes antes do Dário, tá bom? Ele era copeiro do rei e ficou sabendo, e como que está o povo lá, meu povo lá? Puxa, Jerusalém está feio. Ó, o templo está lá. Levantaram o templo. Porém, as portas estão no chão, os muralhas estão, não é? Atravessa por qualquer lado. Aí ele faz aquele jejum de 3 dias lá, né? Aí de repente ele se apresenta no rei, já trabalha muito tempo com o rei, e o rei olha para ele e fala, mas por que está triste o seu semblante? Né? Eu te conheço há tanto tempo. Aí como eu posso ficar alegre se a terra dos meus pais, as portas estão no chão, não sei o que, tal. E o rei fala que Neemias achou graça do jeito do rei, fala, o que eu posso fazer por você? Aí ele já foi na brecha, me envie lá com a missão de restaurar, me dê tudo, as cartas para isso, financiamento, claro, né? E o rei autorizou, pode ir, leva quem você quiser. Tá? Esse foi o terceiro retorno, Neemias. Tá? Então, assim como Neemias é o último livro histórico do Antigo Testamento, Malaquias é o último livro profético do Antigo Testamento. Quando nós falamos de 400 anos de silêncio, estamos falando de silêncio profético, estamos falando de Malaquias até João Batista. Tá bom? Lembra aquelas páginas em branco da Bíblia, 400 anos? O último, Malaquias. E Malaquias foi o profeta que profetizou que Elias viria. Lembra-se disso? Importa que Elias venha primeiro. Mas que Jesus disse sobre João Batista: se queres me dar crédito, este é o Elias que é vir. Né? Jesus falou isso. Então é importante que Elias venha primeiro. Não foi alguém que vem no espírito de Elias. Né? Principais denúncias que Malaquias faz: afrouxamento moral dos levitas. Aí o povo já estava, né? Primeiro, quando chega, estamos cantando. Estamos como que canta? Glória a Deus, vencerei. Glória a Deus, por vencerei. Daqui a pouquinho, rotina, problema. Tô cansado hoje. Aí aquela mornidão que pega todo mundo. Tá? E aqui um pouco foi pego. E começou a afrouxar a moral dos levitas. Os pastores não eram mais os... não estavam no naipe esperado mais não. Tá? Temos uma questão que tem no livro de Neemias: divórcio e casamento com mulheres estrangeiras. Irmãos, eu falei aqui numa aula que Neemias mandou divorciar. O negócio estava tão feio. E é Malaquias que está escrito que Deus odeia o divórcio. Só que, segundo aqui o contexto de Malaquias, sabe o que o povo estava fazendo? Estava desprezando a mulher para arranjar uma estrangeira. Então estava divorciando da que queria ficar para casar com outra. O negócio estava feio.
Aqui tem também. E também o descuido com os dízimos. E não vou falar agora, mas vamos lá. Tudo isso aponta para o período que Neemias se ausentou de Jerusalém. Então vamos colocar como data. Alguém tem aí? Recorte? Aqui, 430 a 420. Igualzinho o meu. Pós-exílio. 430 a 420 antes de Cristo. Período Pós-exílio. de Neemias. Não, período pós-exílio todos são, né? Vou colocar aqui, Neemias. Primeiro, o destino, né? Destino. Abaixo. Vai lá. Desligou? Destino. Também é judeus remanescentes. Engraçado aqui, ele fala Israel já, né? Chama como uma coisa só aqui. Nos outros livros não tá falando como Israel, tá falando só de judeu, Judá, né? E já é Israel, na época de Jesus é Israel, não é Judá. Tem a Judéia, que é relacionada a Judá, a Galiléia e as regiões mais ao norte, tá? Judeus remanescentes. Outra coisa importante que eu não devo ter colocado, data, destino, só isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo. Lembramos do peso, né? Sentença, né? Sentença, profecia da palavra do Senhor contra Israel, destino, judeus remanescentes, pelo ministério de Malaquias. Cadê o pai? Não tem pai. Então, provavelmente não era de família tradicional. Nada caso. No caso, vamos falar, pelo ministério de Malaquias, ele não se reconhecia como profeta? Não diria isso, não. Porém que a palavra, você fez aí bom, né? Ministro é bem pejorativo, né? Hoje a gente valoriza bastante isso, né? Mas ministro é escravo. Lembra disso? Mas foi porque tinha um profeta, um cargo profeta, e tinha a pessoa que era profeta, né? Sim. Não faz muito disso, não. É que nas histórias dos profetas que ensinavam a profetizar, não, a Bíblia. Entendeu? No entanto, como um seminário, um negócio de devoção, que as pessoas buscavam a Deus e Deus dava o dom para a maioria. Um caso, ou pelo menos mais conhecidos. Um caso específico é o de Eliseu, né? Que eles prepararam todo mundo profetizando lá. Aí ele escolheu, Deus escolheu Eliseu. Eliseu ele foi o líder da escola dos profetas, né? Ele se ficou conhecido como, tipo, por exemplo, o profeta entre os demais, porque tinha um monte. Né? Ele recebeu porção dobrada. Elias, que era décima herança para ele, né? Vamos lá. Falar do conteúdo deles. Acho que a gente já pode bater a foto, viu? Pode. A parte do dízimo. Vamos falar agora. Vou falar 5 minutinhos, né? Mas não vai cair na prova, não? Dízimo não. Só 10 minutinhos, né? Mas eu ia tirar uma selfie. Vocês querem parar? Eu falo do dízimo e foi da prova? Ou vocês? Não, vou falar do dízimo, não. Vamos falar do dízimo aqui? Esse dízimo tá falando já desde o começo dos profetas, na primeira aula dos profetas. Não, eu fiz errado. Não, a primeira coisa já era querer saber. Pronto. Aqui o que ele faz muito forte aqui é atacar o divórcio, viu? É até maior que o dízimo no contexto do livro de 4 capítulos. Vamos lá. Porque o pessoal de Israel estava tentando se divorciar das esposas para pegar as estranhas. Mas eu acho que é importante o pastor falar, porque eu já vi Heresias usa muito Malaquias contra o dízimo nos dias de hoje. Contra o dízimo. Eu não vou dizer que eu consigo fazer heresia, mas consigo entender como que eles pregam, tá? Mas vamos lá. Como que eles pregam? Vamos lá.
Ó, bem simplício, curto e grosso. O texto está dizendo, roubará o homem a Deus? Aí o povo responde, todavia, Deus responde, todavia vós me roubais, e dizem, em que te roubamos? Ele responde, nos dízimos, nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Aí vem com esse versículo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Aí tem até aquela promessa, se eu vos abrir, né, e fazer em prova de mim, senão... Vamos para esse versículo. Tem pastor que gosta de ler bastante. Todo dia. Mas vamos lá. Nossa, Vamos começar falando. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, já tirou foto, né? Já. Eu não estou preparado não, tá, irmão? Vou falar a cabeça. Tá. Eu sei que você quer, mas eu tenho alguma coisa na cabeça para falar. Peraí. Então não tem onde ficar olhando não. Fazer um processo também. O que quer dizer dízimo? Décima parte de. Não dizemos? Por quê? Na época era cominho, era lavoura. Não, décima parte do que você tiver, que é o dízimo. Tá? Mas eu recebi salário. Né? Você tem salário, então é de salário que você vai dizimar. Né? O dízimo, na época bíblica, era anual, tá? Era anual, não era mensal. Mas por quê? Porque a pessoa trabalhava todo ano, né? O ano, né? Era o rendimento das pessoas e era a maneira que se pagava. Né? O pagamento mensal, vamos dizer que é moderno, apesar de não viver em pagamento mensal, tá? Na época dizimava uma vez por ano. E provavelmente nos dias de festa, né? E por isso que até a casa dele chamava de casa do tesouro, então tinha que ter lugares para colocar todo o mantimento e todo o ouro, todo o dinheiro. Você acha que as pessoas elas iam levavam todos os seus rebanhos ou toda a sua plantação de caminhão? Não tinha. Quem estava lá ia de carriola. Vamos imaginar, tá bom? Que estava ali. E quem vinha de fora? Dava um jeito de fazer uma permuta, arranjar um negócio menor, acende uma pedrinha de ouro, de prata, transformar em moeda para levar. Tá? Isso sempre. Claro que tem um contexto de cada época. Tá? Quem sabe onde o dízimo está na Bíblia pela primeira vez? E aqui que a gente vai pegar. E aqui que é a parte mais importante. Está com Jacó? Não. Gênesis capítulo 14, versículo 17. Vê aí para mim. Abraão. Lê para mim que eu não tenho esboço. Então me ajuda aí. Lembra aí? Abraão deu dízimo a Abimeleque. 14:8? Melquisedeque. É 14:8? 14:17, eu acho, irmão. Vai. O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a... Não, outro. E o que começa em Melquisedeque? É 16 a 18, vê? Ou é 12? Aqui é 18. Melquisedeque, rei de Salém, Aí, começa aqui. trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Melquisedeque. Versículo 20. Qual que é?
14, 18 ao 20? Eu bendito seja o Altíssimo que entregou os teus adversários à tua mão, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O dízimo, tá. Abrão, não era Abraão. Abraão. Vamos lá. Dízimo. E é muito importante esse personagem aqui, tá? Correlacionado ao dízimo. Por quê? Porque é o seguinte, Abraão, ele é pai de Isaac, que é pai de Jacó, que é pai das 12 tribos de Israel. Dentre as 12 tribos de Israel está Levi, tá? Que os seus descendentes se tornaram dignos do dízimo, porque não tiveram herança na terra, tá? Então, a primeira coisa que eu observo aqui o contexto aqui. Ló foi levado cativo pelos reis da Mesopotâmia, tá? Porque Sodoma e Gomorra estavam pagando tributo e resolveram não pagar para quem era devido. Esses reis fizeram uma união, vamos lá cobrar. Se eles não pagarem, eles trazem eles cativos, pegam o despojo e vão embora. Foram vencer os reis de Sodoma e Gomorra, levaram o povo cativo. Dentro desse povo cativo, Ló, que já tinha se separado de Abraão, tá? Que Abraão tomou uma providência. Aí a gente vê, né, que o homem era rico. Levantou 318 homens, nenhum era filho dele, nascidos na sua casa. Tudo servo, escravo, conhecido e adotado. Viu? Tinha uma aliança, eu acho que era Abrão, Escol e Manre, tá? Um pessoal ali que com certeza forneceu matéria-prima para esse exército, levantou esses 318 e foram de noite atacar os reis da Mesopotâmia. Entre esses reis, não estou dizendo que eles estavam na batalha, tem um chamado Anrael. Anrael, eu li que Anrael é Hammurabi. Hammurabi é conhecido pelo código de lei mais antigo do mundo. Código de Hammurabi, da Mesopotâmia. Anrael, na Bíblia. Abraão venceu com 318 homens, olha que grande surpresa esses exércitos, né? E trouxe Ló de volta. E aí, estão catalogando as baixas, estão descansando, estão, né, recuperando as forças. Aí aparece esse cidadão. Ele nunca tinha dito na Bíblia que ele tinha nascido. Melquisedeque, filho de, não sei, né? E Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque significa o quê? Rei de justiça. E Salém é um nome primeiro de Jerusalém. Salém, Jebus, fortaleza dos Jebuseus, cidade de Davi, Jerusalém. Salém significa cidade da paz. Jerusalém significa cidade da paz. Ironia, né? Orai pela paz de Jerusalém. Se a bomba cair lá, guerra mundial. Isso é escatológico, tá? Cidade de paz é Jerusalém de ouro, que a gente está esperando o vídeo do Senhor, tá bom? Mas vamos, nenhuma cidade foi mais sitiada que Jerusalém, né? Acho que foi 27 sítios. Rei de justiça e de paz. Uma figura enigmática. O escritor aos Hebreus fala de Melquisedeque, tá? Dizendo para ele considerar quão grande era esse homem. Porque Abraão foi chamado amigo de Deus, não é? E qual que é a ordem? O maior abençoa o menor. Não é assim? Eu acho tão bonito isso, porque Faraó, quando foi conhecer Jacó abençoou o Faraó. Não foi o Faraó, que era o rei dos reis, que abençoou Jacó. Foi o contrário, Jacó que abençoou. Agora aqui, o amigo de Deus está aí, né? Melquisedeque abençoou Abraão. Bendito seja Abraão, né? Bendito seja o Deus Altíssimo que deu a ele vitória sobre os seus inimigos. Então vemos aqui que Melquisedeque, ele abençoa Abraão. E isso gera uma consequência a Abraão, né? Essa consequência primeiro era de quê? Reconhecimento. Que o Deus Altíssimo, o El Elyon,
que Melquisedeque servia era o mesmo El Shaddai que Abraão conhecia. El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, com letra minúscula. E El Elyon é Deus Altíssimo, com letra minúscula. Abraão se identifica com aquele homem. E a Bíblia fala que ele só faz. E Abraão deu-lhe o dízimo, não é entregou, nem pagou, deu-lhe o dízimo de tudo. Antes disso, Melquisedeque não chegou de mãos vazias também. Ele chegou nos exércitos fadigados e distribuiu pão e vinho. Pão e vinho. Pão e vinho. Isso é muito comum para a gente, né? Por que é muito comum para a gente? Porque Melquisedeque representa Jesus. Melquisedeque é maior do que Abraão, porque Melquisedeque é uma representação tipológica de Jesus. E abra para mim o Salmo 110, falando a respeito disso. Olha só. Aí sobre o dízimo um pouquinho mais. Considerai qual grande é esse homem, que até Levi, veja, peraí, Levi, estando ainda nos lombos de Abraão, pagou o dízimo. Esse é o versículo do Novo Testamento. Tá? O que ele está dizendo? Que Levi pagou o dízimo a Melquisedeque. Olha só! Salmo 110, quem está escrito aí? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou que não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui que mata, irmão. Aqui que mata. O pessoal faz uma firula na Bíblia para pregar a favor disso. Não precisa não. Olha aqui. Jesus é o único sacerdote eterno, né? Eterno. O que significa? Que o sacerdote levítico não é eterno. Ele acabou. Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem. Ordem de Melquisedeque. Ali que fala, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim deles. Olha só, é possível até que Melquisedeque seja uma teofania. É possível que seja uma teofania, uma pré-manifestação de Cristo, tá? Então, como que é? Você quer falar alguma coisa? O problema que eu acho é debater contra quem prega contra. Debater quando quem prega contra? É, porque... Não, é isso aqui que você tem que pegar. Porque alguns argumentos que eles usam são os mesmos que nós usamos a respeito do sábado. Tá, vamos lá. Não, então vou chegar aí agora. Vou chegar aí agora. Vamos lá. Eu não pago dízimo. Isso não é do Antigo Testamento. Quem fala não paga dízimo, porque dízimo é do Antigo Testamento e é para os judeus. Perfeito. Só que Abraão, a Bíblia chama de Abraão de um gentil. O gentil Abraão. Tem essa referência na Bíblia. Por quê? Porque judeu foi a partir do... circuncisão. Foi a partir da circuncisão que se formou o povo chamado judeu, que é ali que começou a chamar hebreu, na verdade. Tá? Então, Abraão, ele deu o dízimo. Significa que as divindades já eram honradas com dízimo. Mas se oferece essa forma de adoração a Baal, a Astarote, a Moloque. Eu não vou oferecer o meu Deus, que é o único Deus? Imagina o pensamento de Abraão. Se esses são dignos de receber 10% do salário que seja, por que o meu Deus, que é o único Deus verdadeiro, não deve? Pois não? Você vai aqui no centro espírita, tudo arrumadinho, lindo, bonito, tudo de primeira. Igreja católica.
O mar não tem pouco, mas. Entendeu? Ó, mas peraí, deixa eu pegar. Esse pensamento coisa. Não, não dou o dízimo não, por quê? Porque o dízimo do Antigo Testamento é da lei, é dos judeus. Muito bem. O sábado a gente fala que é exatamente isso, né? Que a gente não faz por quê? Porque isso é um pacto particular com os judeus. E inclusive o sábado está nos 10 mandamentos, lembra que o dízimo está para santificar. Mas e o dízimo? O dízimo está na lei? Está. Só que Abraão não é da lei. Tá? Abraão não é da lei. E o Jacó, você achou que era o primeiro que dizimou? Também não é da lei. A lei. Então, qual que é a maneira correta de dizimar? Desse jeito aqui. Voluntariamente. Tá? Ó, você já ouviu os pastores falando isso? Agora vamos adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas alçadas. A gente vem e adora a Deus com oração, adora a Deus com louvor, adora a Deus levantando a mão, né? Mas tem vezes que você não adora a Deus levantando a mão. Tem vezes que você não louva também, tem vezes que você não cantar. E assim como é possível que às vezes você nem dizime. Tá? Ficou devendo? Não, para. Não ficou devendo. Você só não adorou. Você não adorou, né? Você acha que não tem que adorar em dobro dessa vez? Porque eu tô te falando, é contigo. Hã? Oi? Assim, eu vejo dessa forma. Quando se foi, acho, fazer o tabernáculo, né? Moisés anunciou por trazer voluntariamente oferta. Não tinha dízimo ainda. Não tinha dízimo. E era, assim, foi tanto que ele falou: para. Já é. Para. E quando levantou o tempo, foi parecido assim também. Pronto, é dessa forma. E detalhe, não era dos dízimos. Não era do dízimo levantar coisa. Vamos fazer um negócio pra igreja. Por isso que eles direto vendendo cachorro quente agora quem, irmão. Não é do dízimo, não é. Irmãos, o dízimo. Não se escandalize. Principalmente, era para pagar levita, irmão. Principalmente para pagar levita. O levita não ser que nem aquele lá que sai procurando bico por aí porque o povo não paga dízimo, ele está aí oferecendo sacerdócio na casa de outro. Entendeu? Por quê? Porque não recebe o dízimo, então eu vou trabalhar, cuidar da minha família. Né? Pô, até na hora da oferta, vamos oferecer uma oferta, ó. Não, essa parte da oferta, o sacerdote vai comer com a família dele. Além do dízimo, a hora de oferecer uma oferta para Deus, o sacerdote pegava parte daquela carne. Ele não comprava carne, levita. Digno é o obreiro. Digno é o obreiro do seu salário. Isso está no Novo Testamento somente. E é repetido por Paulo e Pedro. Oi? No nosso ministério, para ser levantado como obreiro, tem que ser dizimista. Tem que ser dizimista. Aí de uma maneira um pouquinho mais legalista. Mas isso por quê? Baseado no que Paulo escreve a Timóteo, que você tem que ser exemplo para os fiéis. É que eu já... Entendeu? Você vai separar alguém para ser preeminente. Alguém que não é dizimista, irmão, tem gente que está 30 anos na igreja, mas não quer separar. O nome dele nunca foi para a lista de dizimista. Às vezes é um tropeço dele mesmo, vai. Não, então, porque eu vi um... Tá gravando não, né? Tá tranquilo. Mas peraí. Lembra, mas deixa eu voltar para o assunto. A lei acabou. Sim, a lei acabou. E o dízimo acabou. Olha o que é pregar errado sobre o dízimo. Vou pegar um texto aqui no Novo Testamento. Vou pegar aqui o Novo Testamento que diz que nenhum ladrão entrará no reino de Deus. Aí vou pegar Malaquias. Roubará o nome a Deus? Quem não é dizimista é ladrão. Nenhum ladrão entrará no reino de Deus. Tá certo? Não tá certo. Não tá certo. Precisa entender isso, né? Não tá certo. Tá? Aqui Deus estava fazendo uma graça. E eles sim eram ladrões por roubar. Por quê? Porque Deus tinha instituído o dízimo na lei, que acabou. Olha só, a ordem levita acabou. Mas a ordem do sacerdote eterno é a ordem de Melquisedeque. A ordem que acabou pagou dízimo para esse. Você acha que o nosso não é digno mesmo? Oi? Eles pegam o texto
Esqueci o nome do casal que vendeu a propriedade e escondeu de Pedro. Fala aí, o que eles falam? Maria Safira. Isso, eles têm um ministério aí, um senhor bem rico. Né? Sempre Ele fala que você vai cair morto se você não. Meu Deus do céu. Mas você sabe, né? Ó, vocês querem. Eu vou encerrar. Isso aqui que é o importante, irmão. É o importante, tá? Eu dizimo como Abraão, não porque é lei. Tá? E mais, ó. A lei fala não mentir, você deve mentir. A lei fala não matar, você deve matar? Não. Ah, mas eu não vim pela lei, você não vim pela lei. Mas você é desafiado a ir além da lei. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Isso aqui eu vou compartilhar com vocês. Isso não é material próprio. Isso aqui é Hernandes Dias Lopes, tá bom? Ó, principais razões contra o dízimo. Justificação teológica, eu não sou dizimista porque dizimista é da lei. Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. O dízimo é antes da lei, com Abraão, tá bom? Ele foi sancionado por Cristo. Se a graça que domina a nossa vida, por que ficamos aquém da graça? Temos que excedê-la, né? Então, o que eu estou dizendo assim? Se desafie, ofereça a 15ª parte das suas premissas para Deus. Não seja conforme a lei, vá além. Justificativa sentimental. A Bíblia fala que cada um tem que contribuir segundo o propósito do seu coração. Que lindo! Que lindo! Só que isso aqui é oferta para os pobres de Jerusalém. O contexto. Tá? E segundo, se não tem alegria no seu coração para contribuir, o errado está em Deus ou em você? Talvez tenha amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro, raiz de todas as espécies dos males. Nessa cobiça muito se envenenam, né? E a avareza é chamada de idolatria. Então, Deus ainda te prova com o dízimo para que você não se apegue ao dinheiro. Tá? Justificativa financeira. O que eu ganho não sobra para mim. Aí já errou. Já errou. Dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Deixei para servir a ceia por irmão Manuel lá em Planalto. Dia 28 do mês. Pastor. Perdão. Eu fui servir a ceia por irmão Manuel dia 3. E não tinha recebido a aposentadoria. Ele falou, pastor, o senhor vem semana que vem aqui? Para quê? Para pegar o dízimo? Eu falei, vem. Pastor, eu até tenho, mas isso é o que sobrou do mês passado. Eu não dou o que sobrou do mês passado. Eu vou dar o que eu vou receber nesse mês. Eu aprendi que é primícia, dízimo. Sim, senhor. Semana que vem, né? Lindo, não é? Sobrou! Ai, graças a Deus, vou dizimar. Tá errado, irmão! Tá errado! A fé não é desafiada dessa maneira. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Prefiro dar o meu dízimo aos pobres. Que coisa linda! Todavia, a ordem, aí vamos usar Malaquias, é trazer a casa do tesouro, né? Então, é isso aí. Alguém estava aqui na época do pastor Paganini, ele falou alguma coisa sobre o dízimo que eu nunca vou esquecer. Ele citou a oração do dizimista, que estará em Deuteronômio 26, não vou citar aqui. Só que aquele dízimo é o dízimo dos dízimos, sabia que existe? E tem essas igrejas de aproveita disso, viu? Faz um dízimo a mais por ano. Esse dízimo era para uma festa que tinha lá e para ajudar o pobre, alguma coisa assim. Depois você vê, Gênesis 26, Deuteronômio 26. Ele falou o seguinte: quando tem alguém que acabou o gás, aí o irmão fala, eu estou com meu dízimo no bolso, vou comprar um gás para ele. O dízimo do Senhor, o judeu, bonito, muito bonito. Todavia, aquele cara não deu glória a Deus, ele agradeceu a você. Só que o dízimo era do Senhor. Então a glória tem que ser do Senhor. Pastor, estou precisando de um gás ali. Ô irmão, vamos ver. Por quê? Porque a igreja que fez, não seria o pastor. Tá? Não seria o pastor, seria a igreja que ajudou. Né? Então tem isso, tudo tem uma questão de trabalho. Eu sei que a liberdade com finanças, isso varia de igreja para igreja. Mas eu comprei
Filmando, eu vou falar. Não podia lançar muita coisa, não podia lançar muita coisa relatória. Eu faço feijão vivo lá em São Paulo. Aí eu comprei um gás pra igreja, para os irmãos fazer café na igreja. Tá bom. E eles só ligavam pra fazer café, né? Usava bem pouquinho, né? Irmão, todo mês eu lançava um gás. Porque acabava o gás da irmã fulana, eu ia lá, pega na igreja. Pegava na igreja, eu comprava um com nota e colocava na igreja. Aí no outro mês, irmão não tem dinheiro pra comprar o gás. Pega na igreja, e vai. Era gente de trabalhar. Eu podia comprar gás pra igreja, né? Então fazia assim, pá. E quem que deu disso para o pastor? Não, foi a igreja. Foi a igreja que deu. Tá? Então a glória é de Deus. Aí o cidadão fica dando oferta, se vai descendo com essa oferta. É do Senhor. Não era nem para colocar nome nessa etiqueta aí, não. Né? Foi eu que dei. Você não deu nada. É do Senhor. Na verdade, como é uma questão de fé meu, eu no meu ponto de vista. Se é uma questão pessoal e uma adoração sua e a confiança, cara, se é 50 mil, bota ali, acabou. Olha lá, justificativa política. Eu recebo, sim. Eu não entrego meu dízimo porque não são bem administrados. Boa. Mas você tem toda a liberdade de ir para a igreja de um pastor que você confia. Sim. Então não vou dizer, mas você está guardando esse dinheiro para comprar um terreno para a igreja? Sei. Isso aí, eu já ouvi essas conversas, esse terreno nunca chega. A gente está precisando de maior. Rapaz, Justificativa míope. A igreja não precisa do meu dízimo, ela é rica. Interessante. Jesus Cristo. Interessante. Ô irmão, tanta coisa que a igreja podia ter se você dizimasse, se mais pessoas dizimassem. Né? Quanta coisa a igreja deixa de fazer por causa da entrada, às vezes que é apertado. Porque, irmão, a igreja é que nem o seu pagamento na sua casa. Você gasta o que entra. Não é assim? Você acha que tem poupança da igreja? Não tem, né? Não tem. A gente gasta o que entra. Vou colocar internet, vou colocar ar-condicionado. Não, tá entrando, vamos colocar não sei o que mais. Já vai fazendo. Aí se espera que entre X todo mês. E só faz alguma novidade quando entra XY. E esse é o primeiro que reclama, né? Nossa, não tem uma. Reclama. Ai, não tem nem copo aqui. Você pagou o copo? Sabe que é 100 reais uma caixa de copo? Igual, eu vi a pregação daquele. Da presbiteriana lá que vai durar lá assistindo dele, Augusto Nicodemos. Ele tem a pregação lá sobre isso. Ele fala assim: o dízimo para você tem que contribuir, você deve contribuir. Né? O dízimo é uma referência, uma base para você. Uma base, mas não é o limite. Não é o limite. Né? Não é o limite. Aí cada igreja vai estabelecer a sua despesa. A igreja americana diz que é anual, né? Quer dizer, você. Esse ano vamos comprar ar-condicionado, vamos ter uma despesa de 200 mil reais. Vê quanto tem e tenta. Carnezinho para os irmãos de. Que igreja? As igrejas dos Estados Unidos, algumas lá, né? Eu não conheço não isso aí, viu? Não é o exemplo que ele citou, né? Porque eu vou falar, a única igreja que eu conheço que não tem dízimo desse jeito é cristã no Brasil. Única. Também não tem. Não tem, mas você entra lá e pede pra você passar a casa pro nome da igreja. Aí fica fácil. Entra lá, você vê. Deixa a sua herança pro salão. Você não vai levar nada desse mundo. Não deixa pro político, não. Deixa pro reino. Vai pra JW lá. Rapaz, JW, né? Não, então, tipo assim. Não, mas a igreja cristã é um bom exemplo. Que dá, um negócio que parece até dar certo. Tá? Mas todavia, irmão, vou falar a verdade. É um montando no outro, né? É um pagando o conforto do outro. Isso não é justo. Teve a confusão na Santa Ceia? Estou sabendo que chega aqui, um toma o pão, o outro chega e não come o pão, o outro não bebe a ceia, o outro chega e sai embriagado. Vocês não têm casa para comer, não? Esse é o problema da ceia, né? Então a gente tem que buscar uma equidade dentro da igreja. E o dízimo é justo. É 10%, você não contribui mais que o outro, nem menos que o outro. Tá? É 10%, se é 1.000 é 100, se é 10 mil é 1.000, é justo. Né? Então, se você é dizimista com 10 reais, você é dizimista. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Não, Vamos fazer a prova?